Medo e ansiedade são duas emoções de alta energia. E, cara, sendo uma energia, é só canalizar para uma coisa melhor. É basicamente isso que eu aprendi em uma parte do livro Originais como os autores, perdão, Originais como os inconformistas mudam o mundo. É um livro que fala principalmente sobre criatividade, só que tem um momento que o autor fala sobre medo e ansiedade, como converter isso em algo bom, porque ele faz até uma colocação de que é muito mais fácil você converter uma emoção de alta energia em outra emoção de alta energia do que suprimir essa energia. Então, baseado nessa ideia, eu não sei se o estudo é dele ou se ele fez uma análise daquele estudo, mas em um grupo de participantes que expostos a alguma situação que gera algum tipo de ansiedade ou medo, o grupo de controle só ia lá na frente e falava, enquanto o grupo de teste, eles tinham que falar eu estou animado para eles mesmos. E então eles fizeram um comparativo e quem disse que estava animado no final se saiu muito melhor e acabou ficando muito mais tranquilo. E se eu não me engano, também teve um grupo que tentou suprimir a emoção, ou não. Cara, eu não lembro exatamente os detalhes, mas a ideia é essa. As pessoas, na grande maioria das vezes, quando se sentem nervosas, elas focam em não se sentir nervosas, só que suprimir energia não é tão simples, porque a energia não é um recurso que se acaba. Não é se acaba a palavra. Mas enfim, energia ela se transforma em alguma coisa. Então, a partir do momento que você está com seu corpo cheio de energia, seja por conta de um medo ou ansiedade, não tem como ficar zerado de ansiedade, assim, do nada. Aquela energia tem que virar alguma coisa. E o autor ele propõe que a gente transforme o medo e a ansiedade em animação para apresentar um trabalho, para fazer alguma coisa que deixe a gente com medo ou ansioso. Cara, essa é uma técnica muito, muito doida. Porque é algo muito besta e acaba sendo tipo um hack para sua própria mente. Você meio que consegue passar a perna na sua mente, que entra numa situação de luta ou fuga. Você transforma aquilo em animação e aí você fica muito mais tranquilo e muito mais assertivo para fazer o que você tem que fazer. E, cara, isso é muito doido. Recentemente eu comecei a aplicar isso para apresentar trabalhos na faculdade. Eu pessoalmente eu me sinto um pouco ansioso quando tem 10 pessoas ou mais olhando para mim o que eu estou fazendo, porque sei lá, vem um monte de pensamentos sobre julgamentos que eu sei, né, que são excessos da minha cabeça que se preocupa demais às vezes, mas eu comecei a dizer para mim mesmo, eu estou animado. E claro, eu não fico instantaneamente animado, tipo, girou uma chavinha, estou zerado de ansiedade. Mas eu me sinto um pouco mais tranquilo. Tipo, não muda quase nada, mas eu sinto que eu fico um pouco mais tranquilo. Cara, só de me sentir um pouco mais tranquilo, eu já começo. E aí, quanto mais eu falo, quanto mais eu vou progredindo na apresentação, eu fico cada vez mais tranquilo, porque no fim, a grande maioria das coisas não é, tipo, uma curva, tipo, linear que vai, tipo, seguir um caminho reto e previsível. Muitas vezes é uma curva que é exponencial. Deixa eu ver se eu consigo fazer com a minha mão do outro lado aqui. Tá, não vou conseguir fazer, talvez assim. Mas enfim, uma curva exponencial, a primeira parte ela é bem reta e de repente ela começa a ficar bastante inclinada. Porque é onde começa a ter a mudança de fato. Então, quando você imagina esse gráfico na sua mente, também fica muito mais fácil de você continuar em alguma coisa. Por exemplo, no vídeo anterior eu falei de aprender inglês,
E na prática vai ser um gráfico exponencial também, porque no começo você vai bater a cabeça, não vai conseguir fazer, não vai conseguir entender, não vai conseguir escrever, não vai conseguir ouvir, não vai conseguir fazer quase nada. Mas de quase nada em quase nada, de repente você vai construindo alguma coisa ali que você nem percebe. E de repente você começa a aprender um monte de coisa de uma vez só. Tipo, aí parece que você descobriu uma técnica milagrosa, sendo que na verdade foram a soma dos quase nadas até aquele momento que construiu aquela curvatura do gráfico. A mesma coisa vale para tudo, como esse exemplo da técnica do eu estou animado, uma forma muito boa de... Cara, você só aproveita o que o seu corpo já te oferece, sabe? O seu corpo, ele tá... Apesar de não parecer, ele tá tentando te ajudar a fazer alguma coisa. Então, a partir de conhecimento e autoconhecimento, a gente consegue utilizar as nossas desvantagens, digamos assim, ao nosso favor. Cara, isso é muito doido. Por isso eu gosto muito de ler livros mais técnicos. Não técnicos, mas tipo, livros que ajudam a entender um pouco mais sobre a mente humana. Eu mesmo fazia um tempo que eu não criava coisas. E assim, eu sempre gostei de criar coisas, então quando eu fui escolher o próximo livro, eu peguei um livro de criatividade, que foi esse, Originais. Tava por R$10 no Kindle, na loja do Kindle na Amazon. Cara, é um livro muito barato, de quase 400 páginas e com vários insights muito bons. Recomendo essa técnica, recomendo ler livros.